Para emagrecer, não basta deixar de comer passando fome e se exercitando quase que se matando, pensando apenas nas calorias que vai ingerir e que vai gastar. O verdadeiro emagrecimento está em se alimentar bem, nutrir o corpo e se exercitar na medida certa para que o seu corpo volte a funcionar bem e gaste, ou melhor dizendo, que ele produza o máximo de energia através da gordura que está em excesso na sua barriga, na sua papada e até nos seus braços. E é esse excesso de gordura que tem causado em você um cansaço excessivo, fadiga, dores pelo corpo, noites mal dormidas e tem te aprisionado nas suas roupas. Roupas estas que você nem quer usar, mas usa porque é a que serve. A qualidade de vida que você busca e quer ter depende do quanto você gerencia, do quanto você cuida da sua saúde. E não tem nada a ver com tomar remédios de farmácia e ficar sem comer ou ter que morrer de se exercitar. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa primeira aula do Desafio 3 em 7. Seja muito bem-vindo aqui. Você vai aprender a emagrecer sem passar fome. E por aqui sou eu, Ricardo Casagrande. Eu sou o seu professor do seu emagrecimento definitivo. E nas próximas 3 aulas desse evento eu vou te ensinar os primeiros passos para você emagrecer sem passar fome, sem ter que morrer de exercitar, com liberdade para você se exercitar aonde você quiser, seja na sua casa, ao ar livre, na academia. Então é sobre isso que a gente vai conversar aqui. E eu sou educador físico há mais de 15 anos, focado em ajudar pessoas a emagrecer sem sofrer. E nesse Desafio 3 em 7, eu vou te ensinar que dentro desses 7 dias, desses próximos 7 dias, você pode eliminar até 3 quilos. É isso mesmo que vai acontecer. Então, é sobre isso que a gente vai conversar nessa aula. Como você pode se transformar do ponto que você está hoje num emagrecimento saudável, numa superação. É sobre isso que a gente vai tratar nesse Desafio 3 em 7. A você voltar a ter disposição e ânimo para voltar a sair da sua casa, usar as roupas que você há tanto tempo não usa, aumentar a sua autoestima. E além do mais, no Desafio 3 em 7, você vai melhorar o seu sono, melhorar o seu libido e controlar a gordura no fígado, controlar a diabetes, a pressão alta e aumentar a sua autoestima. E tudo isso de uma forma natural. E eu sei que é difícil se manter no peso saudável. E que o difícil não é emagrecer, porque você já emagreceu. Mas o difícil é você emagrecer, manter no peso saudável. A gente está aqui para falar de saúde, de energia, de disposição. E é isso que você veio buscar aqui, sim ou não? Eu tenho certeza que sim. Você está afim de energia, de disposição. Porque Deus te criou dessa forma. E por um motivo ou outro a gente acaba nos descuidando e perdendo no meio do caminho. E nesse evento você vai aprender a se alimentar de uma forma correta, a fazer os exercícios que emagrecem de verdade, sem precisar de indicação de remédios, de suplementos, de shake, nada disso. Vai ser de uma forma natural. E não importa qual é o resultado que você vem buscar aqui hoje. O importante é você começar na condição que você tem. E nos próximos dias você já vai perceber as diferenças que vão acontecer no seu organismo. Pequenas diferenças, mas vão te mostrar que você está no caminho certo. E eu não sei o que você já tentou, se você já tentou de tudo. Mas a gente tem uma ferramenta, e eu vou entregar essa ferramenta para você no final dessa aula, que vai acelerar o seu processo de emagrecimento, de restauração da sua saúde. Mas você precisa estar comigo até o final dessa aula para você entender todo o processo e no final da aula eu te entrego essa
ferramenta. Fechado? Então vamos junto aqui, porque você precisa entender que não é contando calorias, não é deixando de comer o que você gosta, não é fazendo exercício que te deixe cansado, quase morto, que vai fazer você emagrecer. Eu te convido aqui a entender a forma certa de emagrecer. E não só entender, mas de colocar isso em prática. Praticar, porque vai ser na prática que você vai perceber a diferença de mudança, a transformação que vai acontecer no seu organismo. Mas você precisa agir, entrar em ação. Eu não sei aonde você está nessa caminhada, mas eu sei que você quer chegar. Se você está aqui comigo, você quer chegar lá no ponto E. Que ponto é que é esse, Ricardo? O ponto do emagrecimento. É o ponto do emagrecimento definitivo. Mas eu sei que hoje você está aqui com dores, com limitações, autoestima baixa. E o primeiro passo, o próximo passo, é você estar aqui agora comigo no Desafio 3 em 7, onde que você vai ter conhecimento e vai começar a aplicar. Não é um conhecimento da minha cabeça, mas é um conhecimento científico que já foi comprovado e testado por centenas de pessoas. E a partir que a gente for caminhando nessa estrada, você vai colocar em prática e vai começar a ter os seus resultados. E é esses resultados, esses pequenos resultados, que vão te levar ao emagrecimento definitivo. E é por isso que eu te convido a estar junto comigo. Eu não sei o quanto você já investiu no seu emagrecimento, na sua saúde, mas eu sei que são gastos milhões de reais, dólares por ano, para soluções para emagrecer. Só que o que a gente vê é o seguinte: aumento do número de obesidade, das complicações que a obesidade causa. Só para você ter uma ideia, em 2030, a probabilidade é que 30% da população esteja obesa. Então, entenda que não é uma forma mirabolante que vai acontecer o processo. Então, eu sei que você pode estar cheio de dúvidas. Será que esse processo serve para mim? Será que esse desafio 3 em 7 vai funcionar comigo? Eu te entendo. Eu te entendo. E eu também duvidaria dessa forma de emagrecer. Só que se eu não tivesse visto, presenciado os resultados dos meus alunos, eliminando de 8 a 16 quilos em 8 semanas, eu também duvidaria. Só que o que você precisa fazer agora é identificar aonde você está, aonde você quer chegar. O chegar, você sabe aonde que você quer chegar. Você quer chegar lá no ponto E, o ponto do emagrecimento definitivo. Mas onde você está? Você sabe onde você está? Talvez você não saiba. Mas com a minha experiência, eu me arrisco a afirmar que você possa estar preso em um ciclo. Ricardo, que ciclo que é esse? É o ciclo do autoabandono. De repente você está preso nesse ciclo do autoabandono e você está rodando, perdido, sempre rodando no mesmo caminho, sempre fazendo a mesma estratégia, sempre fazendo as mesmas ações, está preso nesse ciclo do autoabandono e não consegue se libertar disso. E é para isso que eu estou aqui. E eu gostaria que você começasse a entender o ciclo do autoabandono. A primeira parte do ciclo é onde causa desequilíbrios emocionais, falta de conhecimento, a falta de valores, que causam um senso de merecimento baixo. Você acha que não é capaz de sair desse ciclo. Talvez você nem saiba que você esteja nesse ciclo. Mas você precisa entender que existe essa primeira fase. E essa primeira fase, ou primeira etapa do ciclo, às vezes eu passo nela também, às vezes eu estou nela. Eu me desequilibro. Só que eu não deixo ela passar para o próximo
estágio. E de repente você pode estar deixando passar para esse próximo estágio. Qual que é o próximo estágio, Ricardo? É o estágio 2, é o estágio do autoabandono. De descontar as frustrações na comida, de deixar de se exercitar, de se movimentar. E muitas vezes de negligenciar a sua aparência, de deixar tudo para lá. Cabelo fica grande, barba fica grande, unha não está feita, veste qualquer tipo de roupa. Essa é a segunda parte do ciclo do autoabandono. Você começa a ficar desleixado, desleixada. Só que aí vem a terceira parte do ciclo. Essa parte do ciclo é a parte que ela vai trazer em você sinais, sintomas reais, porque são sintomas físicos, são sintomas de adoecimento, são sintomas, às vezes, de desequilíbrio emocional. E aí é que temos que nos atentar, porque aparece hipertensão, aparece diabetes, colesterol alto, glicemia alta, dormindo mal. Essa é a terceira parte do seu ciclo. E aí você fica como? Você fica sempre rodando nesse ciclo e não consegue sair desse ciclo. O que você percebe no olhar dessa foto? O que você percebe no olhar dessa foto? Aqui eu percebo um olhar de várias tentativas de emagrecimento, várias tentativas frustradas. Um olhar de desconfiança, de desconfiança não, de sem confiança. Um olhar de baixa autoestima. Um olhar de desleixo. Vestir qualquer roupa, a roupa que dava para vestir. Aqui eu vejo o medo e a preocupação de ir no médico, de fazer um exame, de saber que pode estar com uma doença mais grave. Aqui eu vejo nessa foto um medo de não acordar, de dormir e não acordar. Vejo também aqui vergonha, se escondendo numa tristeza, com frustrações por ter que tomar remédios diários para controlar a pressão, para controlar colesterol. E vejo também uma culpa por ter deixado chegar nesse ponto, sem saber sair dessa situação. E talvez seja dessa forma que você esteja se vendo agora. Eu não sei se você se vê dessa forma, mas eu gostaria que ao final dessa aula você tirasse uma foto sua e observasse como você está. E aí você vê, aonde que eu falo, que entra na fase 3 do ciclo. Os exames começam a ficar alterados, começam a ficar bagunçados os exames. Mas dá para mudar, dá sim para sair, de reduzir um colesterol de 334 para 136 em apenas 60 dias, 8 semanas. De um triglicérides, sair de um triglicérides de 514 para 108. A controlar uma gordura no fígado que estava a 251 para 86. Se você sabe aonde você está, como você está, você consegue sair dessa posição, desse ciclo que você está rodando e não consegue sair. A partir do momento que você identifica aonde você está, você já começa a dar o start de sair. Você pode sim quebrar esse ciclo do autoabandono. Mas para isso, você precisa saber onde que está e colocar um fim nesse ciclo. Essa é a pergunta que eu te faço agora. O que será preciso para você colocar um fim no ciclo do seu autoabandono? E em conversas com a Sandra, ela me disse que foi a gota d'água para ela, que foi o fim. Não conseguir mais calçar o seu sapato sozinho, precisar de ajuda para calçar um sapato. De repente seja essa a situação. Ou talvez de não conseguir vestir uma roupa e conseguir abotoar.
de ficar cansada de fazer coisas simples do dia a dia. O que você precisa para colocar um fim nesse autoabandono? Será que você precisa chegar lá no ciclo 3, na parte 3 do ciclo? Ou você já consegue agora, na parte 1, identificar e falar, ó, é isso aqui e chega para mim? Ou se você estiver na parte 2 do ciclo, vai lá e quebra, coloca um fim independente da fase que você esteja dentro desse ciclo de autoabandono. Você precisa quebrar o ciclo do autoabandono, como a Sandra fez. Aonde que foi a gota d'água para ela, não estava dando para calçar. E aí ela estava se vendo dependente dos outros para simples funções. E o que aconteceu nessa quebra desse ciclo do autoabandono? Ela tirou a desconfiança que estava dentro dela. E ela colocou uma esperança no PBN, no Programa Bariátrico Natural. E aí ela conseguiu quebrar esse ciclo do autoabandono. E agora essa é a Sandra, no ciclo do autocuidado, e não mais no ciclo do autoabandono. Com um sorriso no rosto, com leveza, escolhendo as roupas que ela quer usar, sem dor, sem medo de dormir e não conseguir acordar, com uma consciência tranquila que a parte dela, ela está fazendo. Ela está fazendo para ter uma vida com liberdade, sem medo de dormir, sem medo de acordar. E não foi só a Sandra que tirou essa desconfiança, que colocou esperança no Programa Bariátrico Natural, no PBN. Tem a Nath também. A Natália, ela eliminou 17 quilos. E o que ela quer? Ela quer levar esse aprendizado para o resto da sua vida. Ela não quer parar agora, ela não quer voltar essa Natália de antes. Você vê um sorriso no rosto da Natália agora. Mudança, tirando foto de um ângulo diferente. Antes parecia que estava tirando uma foto por obrigação de tirar. Mas não foi só a Natália. Também teve a Rose. Parece que foram apenas 12 quilos eliminados. A Rose estava aprisionada dentro da sua própria casa. Foi ela que me disse isso, Ricardo. Eu estava aprisionada dentro de casa. Eu vestia uma roupa para sair e não conseguia sair de casa, porque eu me achava feia, que eu não merecia estar nessa condição que eu estava. E aí ela se aprisionava dentro da sua própria casa. Hoje, você vê a Rose se arrumando, tirando foto, com alegria, livre. Livre. E não foi só a Rose. Entenda que tudo vai acontecendo a partir do momento que você identifica onde que você está. Aonde que você está preso. Aonde você está presa. A Rosângela estava presa com uma hérnia de disco, sentindo dores. Dores constantes, dores diárias. E várias vezes tentando emagrecer para fazer a sua cirurgia e não conseguia emagrecer. Foram 20 anos tentando emagrecer e não conseguiu. E dentro do PBN, quebrando essa desconfiança, se jogando dentro da nossa metodologia, da metodologia do PBN, que eu vou te mostrar daqui a pouco como que você consegue realizar, a Rosângela conseguiu eliminar 20 quilos. E mais do que isso, ela conseguiu eliminar a prisão de não poder fazer a cirurgia. E foi lá e fez a cirurgia de hérnia. E hoje ela está livre das dores. Por isso que eu estou aqui hoje. Essa é a minha missão, de te ajudar a quebrar esse ciclo do autoabandono. E como que a gente vai quebrar esse ciclo do autoabandono? Através de alimento, sem precisar passar fome para emagrecer, sem precisar morrer de exercitar para emagrecer. E aí você tem um emagrecimento
saudável, alimentando bem, se exercitando na condição que você tem, sem precisar de remédios. Eu tenho isso como missão, isso está forte em mim. Com mais de 20 anos de experiência e 15 anos dele dedicado a ajudar as pessoas a emagrecerem sem sofrer, eu tive uma confirmação da minha missão. Em julho de 2022, eu passei mal, eu tive um desconforto no peito, eu precisei ir para o hospital da minha cidade, e chegando lá, eu tive uma alteração no meu eletro e fui conduzido a um hospital de uma cidade vizinha, onde tive mais suporte. E chegando lá, eu falei, olha, isso aqui eu vim só fazer uma visita aqui, daqui a pouco eu estou voltando para casa. E para minha surpresa, essa alteração no eletro, ela continuou por várias tentativas, várias execuções feitas do eletro, continuou com essa alteração. E eu, com 43 anos, estava com uma suspeita de infarto, de ter infartado. E pensando que eu ficaria ali 1 ou 2 dias no hospital, eu acabei sendo conduzido para o CTI. Aí eu parei e pensei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Uma pessoa que cuida bem da sua saúde, se exercita diariamente, se alimenta bem. Por que dessa condição agora? Eu estou procurando ajudar pessoas a ter uma vida mais saudável. Por que isso está acontecendo comigo? E Deus veio e falou comigo. Ricardo, observa como que um obeso vai se comportar nessa situação que você está, num leito de hospital, tendo que tomar banho de leito, tendo que fazer exames. Observa tudo isso, porque você está aqui para entender esse universo. E eu, com muita calma e muita tranquilidade, apesar do coração estar apertado, pensando nos meus filhos, na minha família, na minha esposa, nos meus pais, que eu poderia ali ir, mas Deus falou comigo, fica tranquilo, filho, e observa, porque a sua missão é ajudar as pessoas a emagrecer sem sofrer, para que elas não precisem passar por isso aqui. Então, nesse evento de hoje, eu quero te mostrar que a minha missão é essa, é quebrar esse ciclo do autoabandono e começar um ciclo do autocuidado, para controlar a sua diabetes, para controlar a sua hipertensão, evitar as dores no corpo, evitar o seu sofrimento, através de dietas mirabolantes, dietas restritivas, de remédio, de exercícios que talvez você não consiga fazer, mas pela ânsia de querer emagrecer, você vai lá e tenta fazer. E além do mais, não é só ensinar você a chegar no seu peso saudável. Eu quero te ensinar a manter o seu peso saudável, a reduzir os riscos causados pelo excesso da obesidade, pelo excesso da gordura, como um AVC, como um infarto. Então agora, eu gostaria que você aproveitasse esse evento, que ele é gratuito, e colocasse em prática tudo que eu vou falar aqui. Porque uma fé sem obra, ela é morta. O conhecimento adquirido nesse evento, sem execução, sem prática, não vai te levar a lugar nenhum, vai te deixar nesse ciclo do autoabandono. E eu estou aqui para te mostrar que você é capaz. E eu quero que você entre em ação e viva uma vida extraordinária. Que você viva o ciclo do autocuidado. Eu quero que você viva como centenas de pessoas já estão vivendo o ciclo do autocuidado. Como elas aprenderam a fazer isso. Usando a metodologia do PBN, que eu vou te ensinar a colocar em prática. São centenas de pessoas com as vidas transformadas. E é exatamente isso que eu desejo para você. Então se organize. Se organize para assistir, para colocar em prática
tudo que você vai aprender aqui e viver o verdadeiro emagrecimento. Chega de passar fome, chega de morrer de se exercitar, de ficar tomando remédio. Vamos embora viver uma vida diferente, uma vida nova. E você deve estar se perguntando, Ricardo, mas como que isso vai acontecer? Nós vamos usar o método do PBN, um método para você sair do ciclo do autoabandono. E o que você vai aprender nesses 7 dias de desafio, do desafio 3 em 7, é um método que vai te ajudar você, já agora, nesses 7 primeiros dias, a eliminar até 3 quilos. Mas, principalmente, o que você vai ter aqui, acesso a uma metodologia validada. Então, utilize dela. Porque eu não quero, preste atenção, a minha missão não é trazer você no seu peso saudável e pronto e te abandonarem, não. Eu quero que você se mantenha com o seu peso saudável, que você fique livre do seu efeito sanfona. Como que você acha que você vai ficar livre do efeito sanfona? É se exercitando de qualquer forma, de qualquer maneira? É fazendo exercícios que te causam dor, que te deixam cansado, que te deixa cansada? É você comendo comida elaborada ou comida sem graça, usando produtos diet light, que vai fazer você sair desse efeito sanfona, que vai fazer você sair desse ciclo do autoabandono? E eu sei que provavelmente você já tenha feito alguma dessas tentativas. Sim ou não? Eu sei que sim. Só que essas tentativas que você fez, que você já realizou, elas trouxeram o resultado, a transformação que você quer. Elas te levaram ao ponto E, o ponto do emagrecimento definitivo? Não. Então, eu te convido a colocar em prática. O que você vai aprender nessa semana do desafio 3 em 7 é utilizar os 3 pilares do emagrecimento definitivo, que são o exercício restaurador, a mentalidade renovada e uma alimentação viva. O exercício restaurador é aquele exercício que você consegue realizar, que vai restaurar o seu organismo, que vai fazer o seu organismo funcionar bem. A alimentação viva é a que vai trazer uma energia para o seu corpo, uma vitalidade. E a mentalidade renovada é você entender que isso vai sendo construído de forma gradativa e que não é num piscar de olhos que tudo isso vai acontecer, mas que você vai melhorando de forma gradativa, de degrau a degrau. Então fica comigo que você vai entender o porquê que não tem como você ter um resultado de um emagrecimento definitivo a longo prazo de outra forma que não seja utilizando esses 3 pilares que eu acabei de te mostrar. Só que o que você vê na mídia em geral, e que eu também via, e tinha isso como verdade, é que para emagrecer você tem que morrer de se exercitar, você tem que comer menos. Era sempre o processo de emagrecimento que é passado, que eu também acreditava. Não é só que você acreditava, eu também acreditava. Que era comer menos e gastar mais. E eu passava isso para os meus alunos. Coma menos, talvez você está comendo muito. Vamos começar aqui agora a correr. Essa era a minha orientação para os meus alunos. E eles se esforçavam. E eu sei que você se esforça também para você conseguir o seu emagrecimento definitivo. Só que ele não acontece. Ele não acontece porque é muito esforço. E você não consegue sustentar essas orientações e acaba engordando tudo de novo. E mais do que isso, essas tentativas frustradas, isso ia me deixando indignado, ia me deixando assim de forma revoltada. Por que eles fazem tudo o que precisa ser feito e não conseguem manter o resultado? E mais do que isso, eu via os meus alunos obesos, com sobrepeso, tendo dificuldades em realizar os exercícios dentro da academia. Às vezes você entrava num aparelho que não cabia.
Às vezes estava fazendo um exercício, estava com dor no quadril, desgaste no joelho, estava sem condição de fazer. Então eu comecei a entender isso. Falei, cara, como que eles vão conseguir ter um resultado fazendo desse jeito? Ficando constrangido. E foi percebendo justamente essas frustrações deles que me gerou essa indignação. E aí eu comecei a estudar o mecanismo, o funcionamento do organismo, de como ele engorda e de como ele emagrece. E estudando esse mecanismo, eu juntei as formas, eu fui adaptando os exercícios, ajustando os exercícios à necessidade de cada aluno, para que ele conseguisse, mesmo com as suas limitações, eles conseguissem fazer os exercícios e conseguissem ter o resultado que eles buscavam, que eles buscam. Resultados reais, resultado definitivo. E o meu desejo é poder encontrar com você daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, e ver que você se manteve no seu peso saudável, com a sua saúde em dia. Ver que você criou um estilo de vida, porque era essa a minha vontade. Essa é a minha vontade. E foi por isso que eu criei o programa Bariátrico Natural, baseado nos 3 pilares que eu acabei de te mostrar. E vieram assim, ó. Os resultados, eles chegaram. Há 2 anos e meio, a Elizabeth Soares, que eu chamo de Beth, conseguiu eliminar 12 quilos. E aí vem mantendo esses 12 quilos. Já havia tentado várias vezes e sempre voltava a engordar. E agora, há 2 anos e meio, a Beth está aí, ó, mantendo o seu peso. E é isso que eu quero ver. Eu quero ver você emagrecendo 10 quilos como o Anderson de Almeida em 30 dias. Sofria com dores no joelho, dificuldades para se exercitar, dores na coluna. Mas com adaptações, realizando os exercícios restauradores de uma forma tranquila, foi possível ter esse resultado em tempo recorde, em 30 dias, 10 quilos. Mas não foi só a Beth e o Anderson. Foi também a Fernanda. E a Fernanda estava 30 quilos acima do peso dela. Dificuldade de se exercitar. Exames alterados de colesterol, triglicéridos, glicemia há 12 anos. E o médico falou para ela: o seu caso é só cirurgia bariátrica. E ela falou: eu não vou fazer isso. E ela entrou de cabeça, mergulhou dentro do PBN, dentro do programa bariátrico natural. E em 47 dias foram 19 quilos. E surpreendeu o seu médico também, porque ao realizar novos exames, colesterol reduziu, glicemia reduziu, controlou. Ela estava pré-diabética e agora não está mais. Controlou todos os seus exames. Ela foi na contramão do que muitos médicos usam, que é a cirurgia convencional. E ela fez a bariátrica natural. E não foi só a Fernanda. Foi a Rosilene de Castro, eliminando 26 quilos. A Rosilene sofria com dores diárias, tomava várias medicações e não tinha ânimo para fazer os exercícios, para cuidar da sua saúde, porque ela já tinha tentado de tudo. Era remédio, era dieta restritiva, era exercício intenso. E ela foi vendo os resultados dos colegas e resolveu também entrar e fazer o bariátrico natural. Hoje, ela faz os seus exercícios de forma tranquila, sem se cansar. Ela come bem. Não faz uso de remédios mais para dores diárias. Hoje ela tem disposição e energia. Acorda às 4 horas da manhã
e tem disposição de sobra para fazer o seu exercício na parte da tarde. Mas tem também a Denise. A Denise achava impossível fazer exercício, tinha fortes dores no joelho, conseguia caminhar pequenas distâncias, mas mesmo assim sofrendo com as dores no joelho. E no início, a Denise precisou adaptar os seus exercícios na cadeira. E olha o resultado que ela teve. E fazendo esses exercícios sem ficar cansada, sem ficar ofegante, sem fazer exercícios que causam dor. Só que usando as dietas restritivas, usando os exercícios intensos, os remédios, tem resultado? Até tem. Só que a curto prazo. E você já parou para pensar o quanto de sacrifício você precisa fazer para emagrecer com dietas restritivas, com exercício intenso, tomando remédio? Só que isso tudo te leva para o ciclo do autoabandono. E por que te leva para o ciclo do autoabandono? Você deve estar se perguntando. Porque nessa ânsia de querer emagrecer, desses exercícios intensos, você acaba se lesionando. E aí você começa com aquela frustração, comecei a me exercitar e agora tenho que parar porque machuquei. Aí vem o desânimo, vem a irritabilidade. E aí na hora que você vê, você já abandonou tudo, já está no desleixo de novo. Por isso que você fica nesse ciclo do autoabandono com tantas tentativas frustradas. Então eu te digo com toda clareza que para emagrecer não basta fazer dietas restritivas, exercício intenso e tomar remédio. Para você chegar no ponto E, no ponto do seu emagrecimento definitivo, você precisa comer para o seu corpo ter energia. Para que essa energia? Para deixar o seu corpo funcionando bem. Isso não sou eu que estou falando. E eu tenho certeza porque eu já apliquei em centenas de pessoas a metodologia de fazer um exercício tranquilo, um exercício moderado, um exercício leve. E aqui você vê um estudo do Collin, onde ele mostra que se a sua frequência vai aumentando, você acompanha esse gráfico vermelho aí, ó, o gráfico vermelho é a gordura. À medida que a sua frequência cardíaca, ou seja, você vai ficando cansado, você diminui a utilização de gordura como fonte de energia. E isso dificulta o seu processo de emagrecimento. Quando você faz exercício intenso, você aumenta a utilização de carboidrato. E você utilizando mais carboidrato, a tendência é que você queira comer mais. E comer alimentos que te fazem engordar, alimentos que não são nutritivos. Isso que te leva a não emagrecer. Ou a ter dificuldade de emagrecer, a sofrer para emagrecer. E eu quero te mostrar uma forma de emagrecer sem sofrer. E aí tem esse estudo do Collin. E não é só esse estudo. Tem um estudo aqui também do Ronge, que mostra aí, olha, você está vendo aí uma capacidade, o primeiro gráfico é quando você utiliza o exercício ou utiliza uma capacidade de respirar sem ficar cansado. E aí está te mostrando, nesse gráfico azul, no primeiro gráfico da sua esquerda para a direita, que tem um azul sendo maior. Aí o que é esse azul? Está mostrando que a mobilização de gordura ela é maior quando você tem menos esforço. Não é esforço nenhum, mas você tem um esforço sem ser excessivo. Que você gasta a gordura que está no seu plasma, que aí está chamada de AGL, que é a gordura plasmática. Então entenda, você não precisa se esforçar, morrer de se exercitar para ter o resultado que você quer. E por que isso funciona? Por que isso que eu acabei de te mostrar funciona? Porque você consegue ativar o seu modo QG. Ricardo, o que é um modo QG? Eu não sei o que é. É o modo de queima de gordura. E como que você vai ativar esse modo de queima de gordura? Fazendo os exercícios sem se cansar. Porque quando você faz esse exercício sem se cansar, você regula o funcionamento do seu organismo.
Você regula a produção dos hormônios que vão utilizar mais gordura como fonte de energia, como o GH, como a irisina, como a adiponectina. São hormônios que queimam gordura e que restauram o seu organismo. Por isso que você viu que a Sandra tinha aquele semblante fechado e depois ela conseguiu ter esse semblante mais aberto, de restauração, de energia. Porque entenda, a cada grama de gordura que você queima no seu organismo, você produz 9 calorias de energia. Então você tem mais energia. Quando você utiliza o carboidrato ou a proteína como fonte de energia, quando você está fazendo um exercício muito intenso, você só produz 4 calorias como fonte de energia. Então o segredo aqui não é gastar mais calorias, mas sim gastar as calorias mais em forma de gordura. É o que está mostrando aqui. Todos os exercícios, todos os 3 gráficos tiveram 100% de gasto energético. E esse gasto energético teve um gasto maior de gordura no primeiro gráfico, que usou um esforço menor. E aí eu te pergunto, pela ciência, por que você vai querer gastar mais calorias se você pode gastar as suas calorias em forma de gordura? Não é quanto mais se gasta, mas o que se gasta. E eu sei que isso parece bom demais para ser verdade, né? Mas eu te mostrei o resultado da Denísia. Você viu o resultado da Denísia. E ela fez os exercícios dessa forma, usando a cadeira. Usando a cadeira. Então, a partir do momento que você para de pensar apenas nas calorias e passa a entender que é de acordo com o funcionamento do seu organismo que você vai fazer com que ele queime mais gordura, você pega essas dores e transforma em alívio. Você pega esse pesadelo de não conseguir dormir direito, de acordar cansado, em boas noites de sono, em sonhos leves e acordando com disposição. Essas limitações de calçar um calçado ou de vestir uma roupa, elas terminam porque você consegue calçar o sapato que você quer, você consegue vestir as roupas que você quer. E aquela barriga que te incomodava demais, ela começa a diminuir. E agora eu te faço uma pergunta. Como que você quer continuar vivendo? Da mesma forma que você tem vivido hoje? Fazendo exercício intenso, passando fome, tendo que tomar remédio para emagrecer? É dessa forma que você quer viver? Não. Se não, eu estou te mostrando aqui uma forma eficiente e testada já por centenas de alunos. São esses alunos que já aplicaram essa forma eficiente, ativando o modo QG. E é dessa forma que eles fizeram. E para te ajudar, no final dessa aula, eu vou disponibilizar para você uma lista de alimentos que vão energizar e que você pode comer sem medo. Veja essa imagem. Centenas de pessoas já conseguiram, alimentando de verdade, fazendo exercícios tranquilos. E eu gostaria que nesse momento você feche os seus olhos e sinta como você está agora. Quais são as dores que você sente nesse momento? O que te incomoda, que te impede de viver uma vida extraordinária, que te impede de viver o ciclo do autocuidado? E eu gostaria que você se imaginasse, para daqui 7 dias, como que você gostaria de estar? E vendo essas pessoas, e agora você pode abrir os seus olhos, e vendo essas centenas de pessoas que tiveram as suas vidas transformadas, o que você precisa fazer?
Eu já te trouxe todo o conhecimento aqui. Então agora eu te pergunto, para você viver daqui 7 dias o que você acabou de imaginar, você precisa entrar em ação. Ricardo, mas o que eu vou fazer? Eu quero aqui que você só comece, que você dê os primeiros passos. Nessa semana do desafio 3 em 7, é o momento de você entrar em ação, começar a se movimentar. Ricardo, mas eu sinto muitas dores, eu não consigo movimentar muito tempo. Não tem problema, faça o tempo que você consegue. 10 minutos, 15, 20 minutos. Se precisar, senta na cadeira e faz o seu exercício na cadeira. Faz como a Denise fez, se exercitando na cadeira. Comece na cadeira. Vá devagar. Isso é para você que está com dificuldade. Comece lento, 5 minutos, 10, 15, não sei quanto tempo você vai conseguir realizar, mas realize sem se cansar, sem ficar ofegante, sem sentir dor. Começou a sentir dor, senta, movimenta só o braço. O corpo vai entender que você está ativando o modo de queima de gordura no seu organismo. E para você que está já há várias tentativas, está agora fazendo exercícios intensos, eu te convido a reduzir esse esforço. Reduza o seu cansaço durante o esforço. E veja como que você vai se sentir. Só que eu não vou fazer isso só dessa forma que eu estou te passando aqui. Eu falei que eu iria trazer uma ferramenta para você para te ajudar. E eu vou te passar ela agora. E essa ferramenta é o seguinte: para você que está comigo já dentro do grupo do WhatsApp, a gente vai acelerar o seu resultado durante esses 7 dias. E como que a gente vai acelerar esse resultado durante os 7 dias? Eu vou disponibilizar para você um link diariamente dentro do grupo do WhatsApp para você se exercitar junto comigo. Eu vou estar pegando na sua mão e te conduzindo durante todo o tempo do exercício. Então venha comigo. Ricardo, mas e se eu não conseguir fazer a aula toda? A gente vai estar fazendo uma aula, não tem problema. Faça o tempo que você conseguir. De forma gradativa você vai aumentando. Não se preocupe em fazer muito. Faça o que você consegue. E agora, eu quero botar uma medalha. Uma medalha simbólica. Imagine eu colocando agora no seu peito uma medalha de bariátrico natural. Você, a partir de agora, é um bariátrico natural. Porque você já tem conhecimento para agir como um bariátrico natural. E bariátrico, que é bariátrico natural, ele vai sem pressa e ele vai sem pausa. Então procure alimentar dos alimentos da tabela que eu vou disponibilizar no link aqui abaixo ou no grupo do WhatsApp. E lembre, não pode passar fome, não pode sentir fome. Você precisa de energia. O corpo precisa de energia para movimentar, para desativar o sistema de alerta. Porque se você sente fome, você ativa o sistema de alerta e bloqueia a gordura como fonte de energia. Então eu vou disponibilizar para você, aqui embaixo, a lista para você ver os alimentos. Escolha lá, tem os grupos de alimentos. Utilize daqueles alimentos. Não preocupa agora em o que montar, como montar, o que fazer. Só veja os alimentos que está lá e consuma daqueles alimentos nos próximos 7 dias. Quanto mais alimentos você conseguir utilizar da lista, você vai ter um resultado melhor. E dentro do grupo do WhatsApp, eu vou disponibilizar para você os links das aulas, a tabela de exercícios, o que você vai fazer, a duração, como que você vai fazer. Porque aí a gente vai acelerar o seu resultado. Fechado? Tamo junto nessa? Então vamos que vamos. E eu sei que talvez você possa falar assim e pensar: Ricardo, mas eu não tenho tempo. Para você que não tem tempo, eu gostaria só que você refletisse como eu refleti nos dias que eu passei no hospital. Foram 6 dias hospitalizado. Eu falei, eu preciso cuidar mais da minha saúde. Eu preciso aproveitar mais o meu tempo, aproveitar mais os meus filhos, aproveitar mais a minha esposa, os meus pais. Porque se eu não tiver tempo
para aproveitar eles agora, eu não sei quanto tempo que eu vou ter para aproveitar eles depois. É você com a sua saúde. Quando você diz que não tem tempo para a sua saúde, se você não tem tempo para cuidar da sua saúde agora, depois você vai precisar arrumar tempo para cuidar da sua doença. Ok? Então, para a gente não estender mais aqui a nossa primeira aula, e nessa aula eu te mostrei que você não precisa passar fome e nem tampouco se matar de fazer exercício para alcançar o ponto E, o ponto do seu emagrecimento. E eu quero te convidar para a próxima aula, eu vou te mostrar os 3 pilares do verdadeiro emagrecimento, que eu já te mostrei aqui, mas a gente vai aprofundar um pouco mais nessa aula, na aula número 2. E lá você vai realmente ver que dá para aumentar a energia, aumentar a disposição, aumentar a autoestima, voltar a usar as roupas que não usava antes, a dormir bem, a controlar a diabetes, glicemia e tudo mais. Só que antes da gente se encontrar na aula 2, eu gostaria que você deixasse aqui nos comentários o que você achou da nossa aula de hoje, que eu vou fazer sim o máximo para responder todas as perguntas, vou fazer o máximo mesmo, vou fazer o possível e o impossível aqui para responder todas essas perguntas. E eu também quero te convidar para você seguir o Bariátrica Natural lá no Instagram. Vai lá e nos siga lá. Só que presta atenção. Eu quero que você tenha e veja o resultado dessa semana que você entrou. Se você chegou até aqui agora, eu vou te passar uma tarefa. Ricardo, mas por que de fazer tarefa? Porque nessa tarefa você vai perceber a mudança que aconteceu no seu corpo durante esses 7 dias. E como que você vai fazer? Qual que é a tarefa que você vai fazer? Você vai agora, no final desse vídeo, você vai vestir uma roupa que você quer muito usar ela. Você vai vestir essa roupa, mesmo que ela não te sirva, mesmo que ela não feche, que ela não abotoe, que ela esteja apertada no braço, mas vista essa roupa e tire uma foto dela. Tire uma foto. Você em pé, corpo inteiro, rosto aparecendo. Tire uma foto e faça um relatório de como que está essa roupa. E pega essa roupa e guarda ela no guarda-roupa junto com esse relatório. Porque lá no final dos 7 dias eu vou te passar uma outra tarefa. Então, a gente se vê na próxima aula. E viva bem, e viva como um bariátrico natural. Sem pressa e sem pausa. Um beijo no seu coração e até a próxima aula.